Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Escobar, mais um episódio. Já quero te agradecer por você estar sempre com a gente toda semana. Quero logo falar para vocês que esse programa é produzido pela Drum Beat Produtora e você pode estar entrando em contato aqui para fazer suas produções também. Aqui no card vai aparecer para você. Gente, quero começar falando aqui desse cara que é referência no jornalismo, Eudógio Gonçalves. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo, Eudógio. Escobar, obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui ao seu lado para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui, né, descontraído. Fiz o convite, ele estava viajando lá em Recife, passeando um pouco de férias. Pô, eu tive que dar uma descansada, né? A pressão... Isso é inédito, né? A pressão do ano passado juntou com esse ano. Eu falei, preciso tirar pelo menos 10 dias. E aí eu dei uma saída. Voltei agora recentemente, né? E vamos aí para mais uma jornada. Repórter incansável, tá? Ele só tirou porque ele realmente precisava, porque ele não queria, não. Não queria tirar férias. Eudógio, queria começar aqui com uma primeira pergunta. Quem é, ou quem era, Eudógio antes do jornalismo? Antes do jornalismo, Escobar, eu era taxista, né? Minha primeira profissão. A minha primeira não, na verdade. Eu saí do Exército Brasileiro com meus 19 anos e meu pai já era radialista. Fui pro Exército, saí e fui trabalhar numa rede de supermercados dentro de uma lanchonete, né? Trabalhei também na Bob's, acho que era, se não me falha a memória, era Bob's. Ou era Bob's ou era McDonald's, mas eu trabalhei numa dessas, não sei se pode falar. Pode, fica à vontade. Pode falar? Pode falar. Acho que era Bob's que eu trabalhei, e aí eu saí do Exército e fui trabalhar nessa empresa de sanduíches, né? Trabalhei, tirei minha habilitação, e o vizinho da minha rua era taxista. E aí, certo dia, eu jogando futebol na rua com os amigos, né? Durante o final da tarde, depois que eu cheguei do trabalho, ele perguntou se eu queria rodar no táxi. Aí eu falei, vizinho, rodar no táxi? E meu pai gritou lá de cima, negativo, a casa era de 2 andares, negativo. Rapaz, eu peguei o táxi e fui embora rodar como taxista. Passei 6 anos sendo taxista, e nesses 6 anos eu estudei, fiz Fundação Rede Amazônica, na extinta Fundação Rede Amazônica, né? Que hoje em dia a gente passa lá. Os lendários estudaram lá, né? Só mato lá na fundação, e me deixou muito triste, né? Passar naquele local e ali onde eu tive uma história, né? Dentro daquele espaço. Uhum. E fiz Fundação Rede Amazônica, na época era 1 ano e 4 meses, né? Era o mesmo valor de uma faculdade hoje em dia. Sim. Era R$400 para estudar na Fundação Rede Amazônica, eu pagava por mês. Eu estudava durante a manhã e de tarde, meio-dia, eu largava e ia ser taxista. Corria pro táxi, né? Porque tinha uma forma de fazer o lucro. Aí eu corria pro táxi, porque tinha que pagar a diária de carro, tinha que botar gasolina e eu tinha que pagar o custo. E esse era um sonho meu. Mesmo estando no táxi, eu queria exercer a minha função, exercer a mesma profissão do meu pai, que era de ser radialista. Então, foi esse aí o início. Táxi, Fundação Rede Amazônica, e a gente seguiu. Isso que eu ia te perguntar agora, o que foi que te fez ingressar na área de jornalismo? Pois é, Pablo, como eu já disse para você, o sonho de exercer a minha profissão do meu pai acordava às 5 horas da manhã para trabalhar. Meu pai sempre trabalhou de 4 às 6 ou então de 5 às 7. Era sempre esse horário, porque os horários eram mais baratos, né? Ainda hoje é mais barato esse horário. Então eu sempre tive o sonho, né? Um dia eu vou ser igual ao meu pai. Então eu fiz Fundação Rede Amazônica, saí do táxi e comecei a trabalhar lá na Band Amazônia, no programa Comunidade Alerta do Tabosa. Engraçado, eu tinha perdido o táxi, que eu bati o táxi, e aí o cara tomou o táxi de mim. Puta merda, e agora? Já estava viciado naquele negócio, 6 anos já rodando. E deitado, eu estava deitado na cama, morava com meus pais ainda, e eu recebi uma ligação de um amigo. Recebi a ligação de um amigo, e era o Diego Cascais, que trabalhou comigo, que estudou comigo na fundação. E isso já tinha me formado, já tinha estagiado, o estágio também era 6 meses para ser estagiando numa rádio também FM, e ele me ligou. Eudógio, quer ser repórter? Eu falei, como assim, mano? Na lata. Estão precisando de um repórter aqui num programa independente. Aí eu falei, mas meu amigo, eu nunca fiz reportagem para televisão. Logo para Band? Ele vem aqui, cara. Vem aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar. Na época era TV Rio Negro, né, se eu não me engano.
Era TV Rio Negro. Aí eu falei, caramba, na época era o Star, era o auge, Com né? certeza. Programa policial lá, que vinha o Canal Livre, vinha Exige seus o direitos, né, Exija também. Seus Direitos, do Câmera Marcos Rossi. 13. Aí tinha o Câmera 13, ainda tinha do Henrique Oliveira, e tinha o Tabosa. Eu falei, cara, já vou começar no Tabosa, será? Que era o auge do programa de polícia, né? Há uns anos atrás, há 10 anos atrás. E aí a gente foi, né? Eu cheguei lá na emissora com um currículo e com o meu diploma de rádio e televisão, aquele diploma verde, né? O símbolozinho da rede amazônica. Aí ele... Primeira coisa que o Tabosa perguntou, tu fez fundação? Aí eu puxei meu diploma. Fiz, tá Tá aqui. aí, tá na mão. Tá contratado. Começa quando? Agora, né? Só precisar. Bora, faz hoje umas reportagens à noite. E aí a gente deu início à televisão. Foi travado? Pô, é terrível. No primeiro dia, apesar de ter experiência ali, já tinha experiência Da rádio, né? Que é muito de importante. rádio, né? Fazer aquelas locuções. Mas quando você vai para frente do vídeo, a mão, eu já fui assim. O primeiro dia já fui tremendo, né? Fazer a primeira reportagem. Mas graças a Deus, no meu primeiro dia, um policial me ajudou também, que eu estava meio travado, ele me deu uma entrevista, eu consegui seguir ali, e a edição também ajudou muito, e a gente conseguiu fazer ali as primeiras reportagens. Foi difícil se acostumar a fazer ao vivo? Na verdade, quando eu vim para o ao vivo, eu já fazia matéria gravada na televisão. Já tinha uma certa familiaridade. Então já tinha uma familiaridade, né? E na televisão, né, também a gente participava em algum momento de alguns links, né, que chamavam para fazer, né? Então a gente fazia também alguns links. Então quando eu saí da televisão e migrei para a internet, né, eu já estava ali no 50%. Né? Os outros 50% era a coragem, né? E não travar, não tremer e seguir. Mas foi fácil, eu considero que foi fácil a migração do gravado para o ao vivo, que foi as transmissões ao vivo, né, que a gente faz hoje. Até porque eu vejo que tem uma diferença de você estar gravado, porque você tem tempo para passar o texto, tem para pensar no que você vai falar, e ao vivo, quando está acontecendo uma ocorrência, como eu vejo muitas vezes contigo, tu trabalha com informação preliminar ali na hora, às vezes de pessoas que dão testemunhas, que às vezes até se dão uma equivocada na informação, aí depois tem que voltar de novo para recapitular o que aconteceu, né? E aí tem muita gente assistindo, né? A pressão hoje em dia é muito grande no repórter, no jornalista que está ali fazendo a transmissão ao vivo. Porque ele tem um monte de gente, tanto parabenizando, como tem gente criticando. Sim. Tem isso na internet, tem muito. Né? É diferente da televisão. Na televisão, tu não tem como ter o feedback do internado, do ouvinte ali, né? Do telespectador. Né? Já na internet, né, você tá ali falando e o cara tá criticando. Mano. E aí tu tem que ter o jogo de cintura, errou, pedir desculpa, refazer. Hoje em dia, você apurar a informação ali em tempo real, é muito importante ter também esse jogo de cintura, jogar sempre para as autoridades, você chegar no local também, é claro, fazer um levantamento de informação de uma forma prévia ali com os policiais, com os moradores, para que você entre num caminho, né? E depois que você entrar no caminho, e aí você vai destrinchando até você conseguir executar o conteúdo, que esses conteúdos você sabe, demora ali 30, 40 minutos ao vivo, é muito tempo. Mas pra gente que tá assistindo, passa assim, ó. Porque tá tão frenética aquela notícia que você nem vê o tempo passar. Agora, puxando um pouco de saco aqui, né, do cara aqui, pô. Eudódio, como é que tu enxerga a tua vida hoje sendo um dos jornalistas de renome da cidade? Porque eu vou te falar, cara, eu trabalhei com esse cara aqui, gente, umas semanas, eu já era Escobar quando eu trabalhei com ele. E o que eu não queria era ser reconhecido. Andando com ele, eu era esquecido ali, cara. Só, ó, imediato tá aqui, imediato. Então como é que é pra ti, cara, ver esse carinho da galera contigo na rua? Cara, eu fico muito feliz. Na verdade, é algo que eu nunca imaginei, Escobar. Na televisão não se tinha isso, né? Na época não tinha. Apesar de se popularizou, programa, né, os repórteres. Isso, o programa Comunidade Alerta, ele era um programa bastante assistido, né? Mas eu não tinha essa visibilidade que eu tenho hoje na internet. Eu fico muito feliz quando eu chego nas comunidades,
quando você trabalhou comigo, você via, né? Que a gente chegava, a galera batia palma, gritava, o imediato chegou. Eu fico muito feliz, é um reconhecimento muito importante para o jornalista, para o repórter, né? E é saber que nós estamos no caminho certo, é saber que nós estamos fazendo certo, levando a informação pro nosso internauta e sabendo que ele está gostando ali do outro lado, isso que é o mais importante. Já teve alguma situação em que vocês foram usados como canais de denúncia, ao invés só de ir lá fazer uma matéria? Por exemplo, ligam para você, olha, aconteceu um assalto aqui, o pessoal de imediato tem como vir aqui para fazer uma reportagem? Ah, sim, isso acontece direto, né? Aqueles vídeos, os vídeos de assalto, por exemplo, uma sorveteria é assaltada. A gente vai lá, pega esse vídeo e disponibiliza na rede social, faz a transmissão ao vivo. E aí, quando nós estávamos, num dos casos, quando nós estávamos fazendo uma reportagem, automaticamente as pessoas falam, esse cara aí eu conheço, esse cara aí mora em tal lugar. Então as pessoas foram começando a reconhecer o cara. Né? Então a gente já ajudou também alguns elementos serem retirados de circulação aí. Agora, uma coisa que eu sempre vejo nas redes sociais é que muitas coisas acontecem só contigo. E acaba virando meme alguma delas, né? Escobar, todas as noites quando eu saio de casa, eu peço para que Deus possa me ajudar para me produzir o conteúdo, né? Porque tem que produzir. O cara tá ali no plantão, ele tem que produzir entre 4 a 5 transmissões ao vivo por turno. Quando eu saio de casa, para eu me benzo, eu tenho um texto dentro do meu carro ali que eu beijo o texto ali, peço a Deus para que ele me proteja e que me dê sorte para produzir o conteúdo. E ele sempre me ajuda. Graças a Deus. Sempre me ajuda. Eu saio de casa, acontece alguma coisa. Eu estava descendo a Grande Circular, inclusive eu queria falar, eu me espelho muito naquele filme do Jim Carrey, né? Carrey. Ele é repórter, aí Deus dá um poder para ele. Todo poderoso. É o todo poderoso. Cai um meteoro, aí o cachorro encontra a droga para ele poder se tornar âncora. Então, ele dá a sortezinha, né? Aí eu também conto muito com a sorte. Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente estava falando de um fato. Eu estava dando início ao plantão e estava descendo a Grande Circular. No que eu desço a Grande Circular para ir para o Platão Araújo, eu olho um ônibus parado e uma viatura na frente do ônibus. Aí eu falei, para o carro que tem algo estranho. Quando eu fui olhar, eram 3 elementos que estavam assaltando o ônibus. No momento que os elementos saem do ônibus, no momento em que eles saem da viatura, né? Então, eu também estou atento aqui a tudo que está acontecendo, antenado, né? Para a gente não perder nenhum lance. E, é claro, eu conto com a sorte também. É isso aí mesmo, cara. E olha só, qual foi a reportagem mais perigosa que você já fez? A mais perigosa você fala ao longo da caminhada. Ao longo dessa caminhada. Eu tenho 4 anos e eu tenho 4 anos e 6 meses no imediato. Não sei se vocês se lembram do assalto à loteria. Lembro, Grande Circular. Lembro. Eu fui um dos repórteres que participou da negociação. Né? A gente foi atrás do escudo do policial, da Rocan, e aí os caras queriam uma equipe de reportagem. Quem estava lá era eu. Será que a gente consegue essas imagens também? A gente tem aí, a gente pode disponibilizar. Te agradeço, você compartilhe essa live, meu amigo. Compartilhe rapidamente para que mais pessoas sejam atingidas aí e os homens possam aí soltar os reféns que gritam nesse momento dentro da loteria. Eles gritam nesse momento dentro da loteria, pedindo aí, pelo amor de Deus, que isso termine o mais rápido possível. A negociação continua aqui no local. Eles pedem socorro nesse momento. Olha, os criminosos estão apontando a arma. Eles atiraram, estão atirando. Eles atiraram, pegou na drogaria o tiro. Um dos tiros, bora retornar, a gente vai retornar, ficou perigoso, a gente vai ter que retornar. Tá. Está aqui atrás do escudo. Nesse momento. Eles atiraram contra a drogaria. Um dos tiros atingiu. Sem negociação até o momento.
sem negociação. Tô tentando, mas tá difícil. A gente continua aqui no local. A gente continua aqui no local. Participamos aí numa tentativa de negociação, mas não foi bem aceito aí. Né, a gente, eu passando atrás do escudo, e aí os assaltantes de dentro da loteria, eles atiram na nossa direção, e aí a gente tem que voltar. Deu cagaço. Deu. Quem Bala não comendo na nossa direção, a gente baixado, né, e o policial protegeu, o policial também com medo, o policial, apesar de estar ali todo o tempo, o policial também tem medo. Se abaixou aqui, eu fiquei atrás do policial, então essa é uma das matérias que mais repercutiu. Acho que hoje ela tem mais de 10 milhões de visualizações, né, no site Imediato. Foi a matéria. Entrou pra história, né, do Imediato, né? Foi o boom do Imediato também, né? Quando o Imediato acho que tinha 50 mil pessoas, né? A gente conseguiu chegar a quase 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, com a explosão dessa matéria. Incrível, cara. Eu lembro que uma vez eu vi você entrando no beco junto com os policiais. Gente, eu acho que eu não teria coragem de fazer o que esse cara faz, sinceramente. Quando a minha família assistia, nós só estávamos onde tinha polícia, porque era mais seguro. E falava, ei, tá correndo perigo aí não, relaxa, a gente tá onde tem polícia. Esse cara que às vezes, ele entra em beco, aí, obviamente que às vezes acompanhado da polícia, né? Sim. Não, todas as vezes que nós entramos em um beco, em um local de risco, né, a gente está perto de uma viatura, ou então a gente sabe que tem uma viatura por perto, circulando, ou então a gente sabe que a área está tranquila, né? Sim. Por conta do tempo também que a gente tem de campo, né, e por conhecer a área. Uma coisa que eu trouxe do táxi foi isso. Eu conheço a cidade toda, eu conheço cada beco daqui da cidade, eu conheço cada rua aqui dos bairros, do Mauazinho, né? Eu cansei de ir no Mauazinho várias e várias vezes, então eu conheço as ruas, eu conheço os locais perigosos. E sabe, né, dirigir, mano. Né? Sabe dirigir. E aí eu dirijo quando eu preciso também, então é toda uma estratégia também, né, que o cara Sim. tem que a gente utiliza, né, que eu utilizo para que eu possa entrar num local de risco. Agora, uma coisa que sempre me falam e eu sempre vejo também, né? Você sempre é um dos primeiros a chegar na ocorrência. Isso, de alguma forma, incomoda, chateia os colegas de trabalho? Escobar, eu espero que não. Eu espero que não, até porque eles têm que entender... Cada um tem suas fontes, né? Que eu tenho 10 anos já nisso, né? Uhum. E eu falo para todo o jornalista novo que vem para o campo, que vem para a rua, cara, vocês têm que fidelizar a fonte de vocês. Vocês têm que fazer com que as pessoas gostem de vocês, tanto do IML, do SAMU, deixa eu ver, as SICONs, DETRAN, né? Então você tem que ter amizade em todos os círculos, né? Em todos os locais você tem que ter uma amizade. E por conta dessa amizade e por conta do respeito, Escobar, as pessoas me passam as informações. Policial que está numa ocorrência, né, que acredita no meu trabalho, ele vai e liga. Né? O cara do IML, né, que gosta do trabalho, né, que às vezes não está nem de serviço, mas Sim. sabe que tem de repente alguma coisa acontecendo. E também por conta dos grupos de WhatsApp, né? Hoje em dia a facilidade dos grupos de WhatsApp é muito grande. Hoje você tem 40, 50 grupos de informações num celular. E todos os portais estão lá também. Não chegam primeiro porque não querem, né? E todos os portais estão lá, às vezes o cara não está de olho. Eu fico antenado direto. Então eu não deixo passar nada não, Escobar. E eu espero que não fiquem chateados não, porque isso é fruto de um trabalho. Ao invés de se chatearem, usem como referência, cara. Usem como referência. Tá dando a dica aqui, né? Em vez de se chatearem, vamos fidelizar as fontes, que aí você consegue muita coisa. Exatamente. Agora eu lembro, Eudógio, que recentemente surgiram ameaças para sua pessoa, para as outras equipes do portal também. Como que foi esse desenrolar todo? Olha, Escobar, eu estava em casa. E meu celular começou a tocar. Né? Me enviaram vários prints, né, que era uma facção criminosa, uma suposta facção criminosa, que isso está sendo investigado também. Eu sinceramente, eu quero acreditar que seja fake, né? Fake, alguém aí que
fez essa... Tentando desestabilizar para que você não vá para sacanagem comigo aí, né? E acabou tomando uma proporção aí, né? Acabou tomando uma proporção. Estava em casa, minha mãe me ligando, né? Meu pai me ligando, meu irmão, o que é isso, cara? E eu nem sabia. Já estava viralizando. Pegaram uma foto minha e botaram lá, decretado. Que eles falam decretado é sentença de morte, né? Na gíria desses criminosos. E aí aconteceu essa situação. A Polícia Civil já está investigando. Hoje em dia, não pense você que está aí atrás do Facebook, que está aí atrás do Instagram, ameaçando as pessoas, criando fake news, que tudo é rastreável. Tudo é rastreável. Uma hora a casa pode cai. ter certeza. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. E a Polícia Civil está investigando isso. Foi registrado o boletim de ocorrência, é claro. E aí, infelizmente, 15 dias depois, o carro do Imediato sofreu um ataque. O carro do site Imediato era contigo? Sofreu. Não era comigo. Não eu tinha pagado a diária para o outro repórter tirar, tá acredita? Tava querendo descansar. É de Deus, né, cara? E eu paguei, né? Eu paguei o outro repórter para tirar o serviço para mim. E aí o carro do Imediato sofreu esse ataque no centro de Manaus. 2 elementos armados chegaram tentando parar o carro do Imediato e com arma em punho. Apontando para o carro do Imediato, ordenando que o carro parasse. Eu não sei o que aconteceu, também quero acreditar de repente que possa ter sido uma situação de trânsito também, porque acontece, porque o cara não atirou. Eu acredito que se fosse para fazer alguma coisa, o cara tinha atirado. Tinha feito sem saber quem estava dentro. Também tem um trabalho de investigação que tá acontecendo e a gente espera que possa ser investigado e se esclareça tudo isso. É verdade. E além de repórter, hoje já faz um tempo que você também está como um apresentador de programa também no portal, né? Isso, eu sempre tive um sonho, Escobar. Eu assisto muito Datena. Das imagens, né? O programa do Datena, ele é antes do meu. Acho que é antes do meu. Então eu assisto um pouco do Datena e há uns anos atrás eu tinha um sonho, né? De ser apresentador de um programa policial. E eu dei a ideia para o meu chefe, né? Que é o Álvaro Corado. Um forte abraço, meu chefe Álvaro Corado. Queremos você aqui também, Álvaro. Chamo ele de 01. 01. Muito obrigado. E aí eu, conversando com ele na sala, queria ter um programa de polícia. Ele, bora fazer. E aí nasceu o Manaus 90. Manaus 90 já tinha 3 anos. Agora nós nos tornamos Nacional 190. Agora, no Nacional 190, com Eudógio Gonçalves. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Está no ar o Programa Nacional 190. Quando o relógio marca 4 horas e 30 minutos na capital amazonense, eu conto com a sua audiência, conto com a sua participação. Você que está assistindo esse programa aqui, olha. A internet chega em todo o Brasil, né? A gente não imagina, né? A gente não tem como... na internet, deixar em um local, só na cidade. É expandido para toda quanto é cidade e para todo o Brasil. Então se tornou Nacional 90. Tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados aí que assistem. Eu já tive a oportunidade de visitar o estúdio, é um estúdio muito bonito. De onde surgiu aquela ideia? Do Pallet, foi aí, quando o Álvaro deu a oportunidade de a gente montar o Manaus 90, eu fui numa empresa, peguei 6 pallets, fui numa serralheria, de fazer uma grade, fiz uma grade, montei uma lona e fomos para a guerra. É genial, né? O cara quase com custo zero, né? Montou um estúdio de TV. O pallet foi doado ainda, o pallet foi doado. Eu cheguei com o cara da empresa e perguntei se ele podia me vender, ele falou, não, pode pegar aí. Leva esse negócio aí, vai se estragar aqui no chão, né? Então a gente conseguiu aí montar o o Manaus 90 e hoje se tornou o Nacional 90. Show de bola. Um dos programas mais assistidos na internet. Gente, o Eudógio, daqui a pouquinho ele vai estar já na ação, então a gente está sendo imediato aqui na entrevista, né? Está sendo rápido. Eudógio, para a gente ir para o caminho final desse momento aqui, que eu quero logo te agradecer por você disponibilizar a sua agenda, o seu descanso. Obrigado, meu. Você está aqui com a gente, com toda a bagagem que você tem. Pudesse mandar uma mensagem para aquele lá do início, que está começando a carreira com os sonhos dele,
com os nãos que ele levou, com as humilhações que ele passou, o que você falaria? O Eudógio do passado, ele era um pouco fraco. Ele não aguentava muitas pressões, porque era muita gente, inclusive no próprio meio do táxi, tinha muitas pessoas que não acreditavam. Quando me viam com a farda, né, da Fundação Rede Amazônica, e eu estudando, na época taxista era vida louca, né? Não tinha, via o cara estudando e ninguém acreditava. Então muitas pessoas me desmotivaram naquela época. Eu quase desisto, né? E eu fui forte. Sim. E não desisti, né? E hoje eu continuo sendo forte, Escobar. Nunca deixei ninguém pisar em mim, nunca deixei ninguém impedir os meus sonhos. Inclusive, ainda tem muita gente que critica. E quem te criticou também no passado, hoje em dia te assiste. Me assiste. Dia desse eu recebi uma ligação de uma pessoa que me criticou no passado e que me deu os parabéns, que nunca imaginava que eu estaria no lugar que eu estou hoje. Isso aqui é eu provei para ele que eu era um cara competente, que eu iria conseguir, e hoje eu consegui. Me sinto um cara realizado. Imediato, quero agradecer, é claro, imediato. Agradeço sempre a empresa, mas eu falo assim, Escobar, se não for o ser humano, se não for a pessoa se esforçar, ela pode estar na empresa que for, a empresa pode ser trilionária. Se o cara não quiser crescer, ele não vai crescer, meu irmão. Ele vai ficar lá no lugarzinho dele, recebendo o pouco que dão para ele. Mas se o cara for um cara destemido, se o cara for um cara forte, que tenha objetivos, ele vai crescer junto com a empresa. E a empresa vai passar... Às vezes ele pode ser o cara que vai levantar a empresa também, como é o teu caso. Isso, é claro. A empresa sempre acima, né? A empresa sempre... Porque é a empresa que dá toda a estrutura, né? Mas como eu falo, se não for o ser humano, se não for o cidadão querer que dê certo, não dá. Isso aí. Pode ser a melhor empresa, pode ser o empresário mais rico, mas não consegue fazer com que aquele cara cresça se ele não quiser. Exatamente. Então, para você que está assistindo agora e está começando a carreira, use dessas palavras. Não desista e corre atrás, porque todo mundo tem o direito aí do sol brilhando para todos, né, cara? Com certeza. O sol brilha para todos. Basta você se posicionar e querer crescer. Então, Eudógio, eu quero te agradecer imensamente, cara, de coração. Já quero pedir para você que está assistindo, cara, siga esse cara aqui nas redes sociais. Qual é o teu Instagram? @repórter Eudógio Oficial. Que até criaram um monte de Eudógio fake, aí, né? criaram um monte de fake. Já pode solicitar a verificação já do Instagram. E aí você pode também estar seguindo aqui a página Drum Beat Produtora. E siga também, pessoal, Leandro Escobar. E outra coisa, pessoal, se inscreve aqui no canal, compartilha, que é de graça, você não vai gastar um tostão. Então, Eudógio, eu queria que pediu só uma coisa de ti antes da gente encerrar. Peça. Faz aqui nessa câmera fechadinha aqui, aquela tua assinatura que tu finaliza teus links. Eu me chamo Eudógio Gonçalves e esse é o Site Imediato. A informação na hora. Aê!